Marcos capítulo 6, versículos de número 30 a seguir. Quem achou, diga graças a Deus. Isso, queremos cumprimentar também os nossos irmãos que estão aí, nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook. Compartilhe aí agora esse link para que outras pessoas também ouçam a palavra de Deus. Compartilha você que está aí, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, de deixar seu like, fazer seu comentário lá, isso vai potencializar as visualizações, é muito importante, tá bom? Vamos ler a palavra de Deus. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos, ao redor pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhe disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo-os eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Amém? Que milagre maravilhoso, irmãos. Oremos uma vez mais. Querido Pai Celestial, na Tua presença nós estamos e queremos tirar esse tempo para orar, para apresentar os pregadores, pastores, obreiros, presbíteros, missionários, missionárias, que já pregaram, estão pregando ou ainda irão pregar a Tua palavra nesta noite. Que o Senhor use a pregação dos Teus filhos, que com temor e tremor, Senhor, anunciam a Tua palavra no Teu nome. Visita o pastor Antônio, Senhor, lá na nossa congregação. Visita o pastor Claudomiro, também na outra congregação. Que esta noite seja uma noite de glória ao Teu santo nome, Pai. Fala conosco mais uma vez, te pedimos, Senhor. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém, Senhor. Ao olhar para esse texto, queria conversar um pouquinho com vocês sobre Jesus, o Rei Pastor. Jesus, o Rei Pastor. Esse texto ele é muito especial e talvez você se lembre que esse é o único milagre de Jesus que aparece nos 4 evangelhos. Então esse texto que nós lemos nesta noite, ele deve ter um significado muito especial para os discípulos de Jesus, para os apóstolos de Jesus, porque é o único milagre contado por todos os
evangelistas, sejam eles os sinóticos ou o suplementar, no caso do Evangelho de João. Querida Igreja de Jesus, desde o Antigo Testamento, Deus fez promessas ao seu povo que lhes daria pastores, lhes daria pastores. O profeta Jeremias, no capítulo 3, versículo 15, diz assim: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vão pastorear vocês, vão apacentar vocês com conhecimento e inteligência. Efésios, capítulo 4, versos 11 e 12, diz que Jesus concedeu dons à igreja, e dentro desses dons, os apóstolos, também ele concedeu evangelistas, profetas, ele também deu pastores e mestres. Com qual finalidade? Para aperfeiçoar os crentes da igreja para o bom desempenho do trabalho na obra do Senhor e a edificação do corpo de Cristo. Que tipo de pastor Deus deseja para cuidar das ovelhas dele aqui na face da terra? O profeta Jeremias diz: tem que ter inteligência e conhecimento. E depois o apóstolo Paulo explica o propósito do pastor, e é aperfeiçoar os crentes, para que eles possam trabalhar e edificarem a igreja, o corpo de Cristo aqui na face da terra. Tem um slide, o próximo slide, um livro muito bom da editora Cultura Cristã. O John Sittema escreveu esse livro chamado Coração de Pastor, e ele diz aí que o pastor, segundo o coração de Deus, ele tem pelo menos 6 propósitos à frente do rebanho. Primeiro, defender as ovelhas dos lobos velozes, das seitas, das heresias e do engano. Segundo lugar, ele tem como propósito reconciliar as ovelhas perdidas. Ele tem como propósito fazer com que estas ovelhas sejam amigas de Deus. O terceiro propósito é restaurar as ovelhas ao seu chamado, como Jesus fez após a ressurreição com o apóstolo Pedro, dizendo: tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo, tu sabes todas as coisas, então pastoreia as minhas ovelhas. O quarto propósito é treinar, discipular, preparar outras pessoas para o ministério, seja líderes, sejam evangelistas, sejam pastores, presbíteros. Essa é uma função do pastor. O quinto propósito, diz John Sittema, é edificar as ovelhas para terem uma fé sólida. Ovelhas não podem ser levadas por qualquer vento de doutrina. Ovelhas não podem desistir diante da luta, diante dos ataques de Satanás. Não, as ovelhas precisam serem fortalecidas a cada dia. E o sexto propósito é ajudar estas ovelhas no processo de santificação. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Texto que nós lemos nesta noite. Jesus é apresentado como o rei pastor. Jesus está diante ali de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Portanto, diz D.A. Carson, comentarista do Evangelho de João e de tantos outros comentários, que possivelmente tinha mais uma mulher e no mínimo mais uma criança ou 2 crianças. Segundo ele, existiam ali pelo menos 20.000 pessoas. E Jesus, quando desembarca, junto com os seus discípulos, vê aquela multidão e ele diz, no texto que nós lemos, versículo 34, estas pessoas são como ovelhas que não têm pastor. É claro que nós estamos olhando para o capítulo de número 6, e o evangelista Marcos quer fazer uma comparação entre a liderança de Herodes e a liderança
de Jesus. Herodes é um líder insensato, um rei insensato, um pastor, porque pastor não é só pastor de Deus. Ciro o Grande, que não era crente, que não acreditava em Deus, Deus chamou ele de meu pastor. Foi usado por Deus para fazer aquilo que Deus queria fazer, mas nem servia a Deus. Então, esse líder Herodes é um tipo de pastor, mas um tipo de pastor reprovável. Um líder que reúne a alta classe, a elite da sociedade para a alimentar. Por outro lado, em ato contínuo, agora paralelo com o texto de Herodes, vem Jesus, apresentado por Marcos. E Jesus, então, é esse rei pastor, que tem esse bom senso, que consegue olhar para os pobres, para os necessitados, esse Jesus maravilhoso, que estende a mão e que alimenta os necessitados. Um homem aprovado por Deus. Necessitados. Em todas as regiões do mundo, existem pessoas necessitadas. Em qualquer lugar do mundo que você imaginar, existem pessoas necessitadas. Muitas são as necessidades. São necessidades morais, necessidades físicas, necessidades espirituais, necessidades financeiras, necessidades relacionais, e a lista vai longe, a lista não tem fim. Mas o texto que nós lemos, Marcos quer lembrar a mim e a você, quer lembrar você, dileto ouvinte da palavra de Deus, que essas necessidades humanas só serão plenamente supridas pela provisão de Jesus. É o próximo slide, está aí a nossa mensagem central. As necessidades humanas só serão plenamente supridas pela provisão de Jesus. Esse texto que a gente leu essa noite, fala de pelo menos duas necessidades básicas de todo ser humano em qualquer lugar do mundo. Primeira necessidade é o descanso. Quando a gente olha para o versículo 30, os apóstolos de Jesus estão relatando a ele o que aconteceu na primeira viagem missionária. Eles contam tudo para Jesus, o que haviam feito e ensinado. Irmãos, que bonito, né? Os verdadeiros crentes, eles prestam contas uns aos outros. Eles são submissos e honram uns aos outros. Não importam a função que eles ocupam ou a autoridade que lhes foi delegada, eles prestam conta uns aos outros. Os pastores prestam contas ao conselho, ao presbitério, à igreja local, a liderança presta conta ao pastor, os liderados prestam contas aos seus líderes de ministério, e assim a igreja vai caminhando bem, Quando a gente olha, por exemplo, para Atos capítulo 14, versículo 27, o apóstolo Paulo e Barnabé também tinham essa prática. O texto diz: ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrir aos gentios a porta da fé. Depois, lá na igreja de Antioquia, capítulo 15, versículo 4, eles repetem essa mesma atitude. Eles dão relatório, prestam conta de suas atividades ministeriais. Essa atitude de submissão, de honra, de uns para com os outros, é como um caldo de galinha, né? Não faz mal para ninguém, sempre é muito bom. Quanto tempo demorou a primeira missão dos discípulos, que é descrita nos versículos 7 até 13?
nós não sabemos. Nenhum comentarista se atreve a dizer quanto tempo eles gastaram nessa missão. Mas fica muito claro aqui no texto que eles voltaram muito cansados. E por isso Jesus os convida no versículo de número 31, vinde repousar um pouco, à parte, num lugar sossegado, num lugar tranquilo, porque, diz o versículo de número 31, que eram numerosos os que iam e que vinham. Versículo 30, 31 e 32, eles são transicionais, eles apontam para aquilo que aconteceu antes, e o versículo de número 34 a seguir aponta para aquilo que aconteceu depois. Então, se você ler o texto rápido, você vai pensar que eles não descansaram, que Jesus não teve esse momento com os discípulos, mas quando você estuda mais profundamente o texto, houve esse tempo de descanso, porque esse tempo de descanso é necessário para todo o ser humano. Jesus Cristo, meus irmãos, Ele é visto como o bom pastor do Salmo 23, o bom pastor de João capítulo 10, e o bom pastor dá descanso para as suas ovelhas. Mulholland, um comentarista de Marcos, diz: o convite de Jesus ao descanso é a expressão do seu cuidado pastoral pelos discípulos. Um bom pastor é aquele que motiva os membros a trabalharem para Jesus, a trabalharem no reino de Deus, a se engajarem em algum ministério, mas ele também é aquele que diz: você precisa descansar. Os discípulos, após servirem aquelas pessoas durante aqueles dias na missão, agora eram despertados por Jesus de que eles também tinham as suas necessidades. Se durante o momento de missão eles supriam outros nas suas necessidades, agora o Senhor Jesus diz: vocês também têm uma necessidade. Qual era a necessidade dos discípulos? Era descansar e de novo estarem aos pés do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Para Jesus, o homem ou a humanidade não é uma máquina. Jesus, ele preserva o princípio estabelecido por Deus lá no Éden. Quando o mesmo Deus que disse em Gênesis 3,19, no suor do teu rosto, não do suor, mas no suor do teu rosto, comerás o teu pão. Mas ele também lembra de Gênesis 2,2, quando Deus diz: um dia por semana você vai descansar. Trabalho e descanso, descanso e trabalho. Meus queridos irmãos, para descansar é preciso se organizar. Quem não é organizado não consegue descansar ou não consegue trabalhar. É necessário se organizar. É preciso saber que tem hora de começar e hora de parar. Hora de deitar e hora de despertar. Jesus é excelente em organização. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê como Jesus era organizado. Quando ele pensa no descanso dos discípulos, ele diz: eu vou levar vocês para um lugar onde não vai ter essa correria, onde não vai ter esse barulho. Eu vou tirar vocês desse aceleramento e vocês irão descansar, diz o versículo de número 31.
Jesus é tão organizado que Ele quer saber o que tem na despensa. No versículo 38 Ele diz: quantos pães tendes? Ide ver para mim. Jesus é organizado. O texto diz para nós, irmãos, nos versículos 39 e 40, vamos organizar essa multidão. 100 de 100, 100 de 50 e 50. Vamos colocar o pessoal para sentar, porque senão todo mundo quer vir aqui meter a mão no lugar que está multiplicando o pão, que está multiplicando o peixe. Não vai vir todo mundo aqui não. Senta, calma, e vocês mesmo vão dar de comer para eles. Jesus é organizado. Você reflete a sua imagem e semelhança de Jesus nessa área organizacional? Você reflete a imagem de Jesus nesse aspecto também? Você reflete? Você tem uma planilha, um caderno que seja, onde você marca tudo aquilo que você gasta e tudo aquilo que você tem que pagar? Você sabe quanto entra de receita e quanto você tem de despesa? Como você administra o seu tempo? Como vai ser a sua próxima semana? É você que faz a sua agenda, ou as pessoas é que fazem a sua agenda, lotando você de coisas para fazer? Você tem medo de dizer não para as pessoas, e porque você tem medo de dizer não para as pessoas, você vive sobrecarregado e não consegue fazer aquilo que precisa ser feito, e por isso não consegue tempo para descansar. Eu acho que Deus está falando comigo nesta noite. É verdade, alguém conhece a minha vida e falou: é verdade. Tá bom. Irmãos, Jesus não quer que sejamos escravos de nada e de ninguém. Jesus quer que nós sejamos livres. Jesus quer que nós sejamos escravos apenas dEle, porque Ele é suficientemente capaz de nos libertar de todo o ativismo desenfreado, que muitas vezes só traz doença, depressão, só traz ansiedade, e que não nos leva muito longe. Jesus quer que nós sejamos escravos, servos dEle, porque Ele é o único que vai dizer para nós: vinde para um momento de descanso na minha presença, aleluia. Vinde repousar, descanso, todo mundo precisa descansar. Existem várias dimensões do descanso, não é mesmo? A dimensão física para o nosso corpo, a dimensão da nossa alma, que fica atribulada, que fica preocupada, que fica ansiosa, a dimensão espiritual, que precisa encontrar descanso em Deus. Irmãos, de verdade, quando nós nos entregamos a Cristo, começamos a ler a palavra, começamos a frequentar a igreja, começamos a ter uma vida de oração, a nossa vida vai progressivamente se organizando nessas três dimensões. Para o nosso corpo físico, nós passamos a comer melhor. Para o nosso corpo físico, nós passamos a praticar exercícios físicos e começamos a valorizar o sono, porque nós passamos a entender que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Para o descanso da nossa alma, nós lançamos aos pés de Jesus toda a nossa ansiedade, porque entendemos que Ele tem cuidado de nós. Nós oramos e colocamos diante do Senhor a nossa preocupação.
Nós conversamos uns com os outros, ouvimos uns aos outros, oramos uns pelos outros e relembramos as promessas maravilhosas da palavra de Deus para as nossas vidas. Para o descanso do nosso mundo espiritual, nós tomamos posse do Evangelho e descansamos na verdade de que Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, e lá Ele pagou toda a nossa dívida pecaminosa ao Deus Santo, e por isso nós podemos descansar em Deus, porque agora estamos justificados em Cristo Jesus, e nenhuma condenação há mais para as nossas vidas, louvado seja Deus. Nós não trabalhamos mais incansavelmente para alcançarmos a salvação, por meio das nossas obras meritórias. Não, pelo contrário, pela graça de Deus, agora, neste momento das nossas vidas, por amor a Cristo e por amor ao Evangelho, nós respondemos com boas obras, nos comprometemos com o corpo de Cristo, com a igreja de Cristo, com o reino de Deus, porque Ele já nos salvou. O descanso é uma necessidade básica de qualquer ser humano. E o Senhor Jesus nos convida a descansar. Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. Mateus relembra as palavras de Jesus quando Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Amados ouvintes da palavra de Deus, as necessidades humanas só serão plenamente supridas pela provisão de Jesus. Só por isso, pela provisão de Jesus. Jesus, como Rei Pastor, Ele nos dá descanso. Jesus, como Rei Pastor, em segundo lugar, Ele também provê para nós alimento. Alimentação é outra necessidade básica do ser humano, da humanidade. Necessidade básica. Pessoas que não comem, naturalmente, morrem. E daí o adágio popular: saco vazio não para. Saco vazio não para? Não para em pé. Pessoas sem alimentação balanceada, proteína, vitamina, carboidrato, lipídios, sais minerais, e a quantidade ideal de água que o seu corpo precisa diariamente, ficarão debilitadas. Daí, mais uma vez, o ditado popular: a sua saúde é aquilo que você come. A sua saúde é aquilo que você come. Veja na sua Bíblia, o versículo 34 diz: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus faz um raio-x daquela multidão, e Ele dá o seguinte diagnóstico: estas pessoas são como ovelhas que não têm pastor.
Ovelhas que não têm pastor se perdem. Ovelhas que não têm pastor morrem. Ovelhas que não têm pastor, elas vivem pouco tempo. Então, Jesus, ele vai prover 2 tipos de alimentação, a partir do versículo de número 34. Uma alimentação espiritual, que advém do ensino que ele dá, e um alimento físico, material, que advém da multiplicação dos peixes e dos pães. Na ótica de Jesus, não se engane, na ótica de Jesus, essas 2 coisas são importantes. Não existe uma coisa mais importante do que outra. O alimento físico, o alimento material, o pão nosso de cada dia, é tão importante quanto o alimento espiritual. Para Jesus, isso é inseparável. Por que que a vida de muita gente é uma vida desequilibrada? Por que que a vida de muitas pessoas é uma vida desajustada, disfuncional? É uma vida manca, porque valoriza muito o aspecto material e não valoriza o aspecto espiritual. Ou o contrário, valoriza muito o aspecto espiritual, mas não valoriza o aspecto material. Precisamos ter equilíbrio, irmãos. Precisamos ter equilíbrios. Nós já estudamos aqui em Marcos sobre o jejum. E nós aprendemos aquela verdade que diz: jejuar é preciso, mas nem sempre. A gente volta para o versículo de número 34. Onde Jesus vai dar em primeiro lugar o alimento espiritual. E o versículo 34 vai dizer para nós que Jesus ensinou muitas coisas para aquela multidão. Foi um dia inteiro de ensino. Um culto de mais ou menos 8, 10 horas naquele dia. 8, 10 horas. Jesus então ensina muitas coisas, porque a palavra de Deus, ela trabalha inúmeros temas. A gente está percebendo isso olhando só para o Evangelho de Marcos nesses últimos dias. E por que Jesus primeiro dá o alimento espiritual? Porque sem o alimento espiritual, as pessoas morrem espiritualmente e podem morrer também eternamente. Então lá vai Jesus dar esse alimento espiritual para aquela multidão. É por isso que Jesus está treinando, discipulando pessoas, e já deu a missão para eles praticarem aquilo que eles haviam aprendido com Jesus. Por isso que no capítulo 6, no nosso contexto, Jesus já enviou de 2 em 2 para ensinar e pregar o Evangelho, porque esse alimento ele é essencial, conforme diz os versos 12 e os versos 12 e 30 do capítulo 6. Na verdade, irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, especialmente João, nós vamos percebendo que o próprio Jesus é o alimento espiritual do qual nós precisamos. João 6,51 diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer dele, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então esse alimento é um alimento essencial. Glória a Deus, porque temos nos alimentado por meio da palavra, por meio da oração, por meio dos cultos, por meio da santa ceia do Senhor, temos nos alimentado de Cristo Jesus. Quem diz amém para essa palavra?
O dia já estava findando. O sol já estava se pondo e anunciava que a noite em breve chegaria. A barriga dos discípulos, parecida com a minha mais ou menos nessa hora, já começava a roncar com fome. Então os discípulos, especialmente Filipe, conforme diz João capítulo 6, chega até Jesus e disse: Senhor, vamos liberar esse povo, para esse povo sair e ir para outras aldeias. Betsaida é a cidade mais próxima, e lá eles vão comprar alimento para eles. Jesus diz para ele, Filipe, e os discípulos também ouviram: dai vós mesmos de comer para eles. O verso de número 37 diz: Senhor, onde que nós vamos comprar 200 denários de pão para dar de comer para essa multidão? Então Jesus vai perguntar: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. André que deu essa resposta. Esse texto é mais detalhado em João capítulo de número 6. Você percebe o que está acontecendo aqui? Você consegue discernir o que está acontecendo aqui? Os discípulos, eles estão procurando o caminho mais fácil. A solução humana mais rápida era: manda o povo embora, vamos despedir a multidão. Mas por trás desse milagre maravilhoso, Jesus tem um propósito maior. Jesus quer provar a fé dos discípulos. E Jesus quer envolver num outro nível esses discípulos que serão apóstolos. Jesus está fortalecendo esses homens de Deus, porque mais tarde Jesus não estará com eles, e eles precisarão se virar no momento da dificuldade. Então Jesus diz a Filipe: dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus está provando a fé desses homens. Apesar de no versículo 7 até o 13, eles curarem pessoas, eles expulsarem demônios, eles ungirem pessoas com óleo, eles pregarem e ensinarem o Evangelho, eles ainda não compreendem que Jesus é um rei e pastor, suficientemente poderoso para prover as necessidades deles e de outras pessoas com quem eles lidariam no restante dos seus ministérios. A prova disso é que os discípulos, eles se concentram naquilo que eles não têm. Nós não temos dinheiro para resolver esta situação. Mas como não tem dinheiro? Não, já fui conversar com o tesoureiro, Judas era o tesoureiro, você sabe que no grupo de Jesus, eles recebiam ofertas, eles recebiam dízimos, e então tinha um tesoureiro. E lá na tesouraria, Judas foi consultado. Tem dinheiro para a gente comprar cesta básica para esse povo? Não tem. Não tem recurso. Não tem dinheiro. Mas essa não era a resposta que Jesus queria ouvir. A resposta que Jesus queria ouvir desses homens que são chamados, separados, capacitados, autorizados por Deus para curar, para libertar, para expulsar demônios, para pregar o Evangelho, ainda não era essa, mas eles ainda não haviam compreendido que Jesus é o Rei Pastor que supre todas as nossas necessidades. Então, qual é a resposta que Jesus gostaria de ouvir? Qual é a resposta que Jesus gostaria
de ouvir para aprová-los, para dar uma nota 8, 9, quem sabe 10, porque aqui eles reprovaram nesse teste que Jesus está fazendo. Então a resposta é mais ou menos assim: Senhor, nós acabamos a nossa primeira missão. A nossa missão foi um sucesso. E nós sabemos, Senhor, que por nós mesmos, as nossas pregações e os nossos ensinos sobre o Evangelho não ia fazer cócegas em ninguém. Nós sabemos, Senhor, que as pessoas que ouviram a nossa voz, elas só se converteram por causa do nome do Senhor. Elas só se arrependeram por causa da autoridade do Senhor que estava investida as nossas vidas. Senhor, nós sabemos, nós aprendemos que essas libertações e que essas curas não tem nada a ver com a gente. Tudo o que aconteceu, só aconteceu por causa do teu nome que é poderoso, e por causa do teu nome poderoso, as enfermidades, os espíritos malignos se submetem ao teu nome. Nós aprendemos a lição, Senhor, e a lição, Senhor, é a seguinte: nós não temos condições nenhuma de alimentar esta multidão, mas nós sabemos, Senhor, que o Senhor é o Filho de Deus, que o Senhor é o Messias prometido, que o Senhor é o bom pastor, que o Senhor é o rei pastor. Nós não podemos fazer nada, mas o Senhor pode todas as coisas. Nós estamos à disposição do Senhor, e o que o Senhor pedir para a gente fazer, nós vamos fazer, porque o Senhor pode todas as coisas, e o Senhor é fiel, aleluia. Essa era a resposta que Jesus esperava deles. Mas igual você e eu, a gente ainda não compreendeu Jesus completamente. A gente está no caminho, a gente está no processo, mas nós também não entendemos completamente quem é Jesus. Olha o versículo 52, por favor. Olha só o versículo 52, quer ver só? Versículo 52. Isso, olha lá. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Eles ainda, coração aqui é entendimento, tá bom? O entendimento deles ainda estava fechado, eles não conseguiam confiar na fidelidade de Jesus Cristo como rei e como pastor. E isso eu tenho certeza que acontece comigo e acontece com vocês também. Avança mais um pouquinho, esse processo não é fácil não. Capítulo 8, dá uma olhadinha nesse texto, versículo 14. Não se sinta melhor que os discípulos, por favor. Talvez nós sejamos piores do que eles. Versículo 14 do capítulo 8 diz: ora, aconteceu que eles esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só, não tinha uma migalha de pão. Preveniu-os Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Que fermento é esse? Eu sei que você sabe, mas não custa lembrar. Eles não conheciam, não sabiam, não se entregavam a Jesus. Para os fariseus, Jesus não era o Messias. Para Herodes, era o João Batista que havia ressuscitado. Guarda disso, eu não sou João Batista. E eu não sou também essa caricatura que está na cabeça aí dos fariseus. Verso 16. Eles discorriam entre si: é que não temos pão. Não temos pão. O Bolsa Família desse mês não chegou, Jesus. Jesus, percebendo-os, lhes perguntou: por que discorreis sobre não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes. Deixa eu te falar. Aqui no capítulo 8, já existiu uma outra multiplicação dos pães.
a segunda multiplicação dos pães. E eles ainda não conseguem confiar que Jesus será fiel e que cuidará deles. Então, o verso de número 18 diz: tendo olhos não vedes, e tendo ouvides não ouvis, não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando partiram os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Gente, os discípulos de Jesus não conseguiam compreender que Jesus era o provedor da vida deles. Eles viram milagres, eles realizaram milagres, eles expulsaram demônios, muitas experiências, mas eles não conseguiam acreditar que Jesus era fiel o suficiente para ser o provedor deles. Você acredita que Jesus é o seu provedor para todas as coisas? Então por que você vive desesperado? Por que você trabalha tanto e não tem tempo de ler a Bíblia? Por que você se envolve tanto com as coisas desse mundo e não tem tempo de orar? Por que você não se entrega para o Senhor na causa e na obra do Evangelho? Tem alguma coisa que não está batendo, está faltando peças nesse quebra-cabeça. Lembra que eu disse, eu e vocês não somos melhores do que os discípulos. Por quê? Porque a nossa vida prova isso. A gente não consegue descansar em Deus. A gente não consegue descansar no Senhor. O pastor Agostinho de Hipona, certa vez ele disse: às vezes, Deus nos pede o impossível para nós irmos até Ele, que pode transformar o impossível em possível. Era isso que Jesus queria que os seus discípulos respondessem. Nós não podemos, mas nós vamos confiar no Senhor e descansar no Senhor, porque o Senhor vai providenciar todas as coisas para nós. Mas, igreja de Jesus, sabe por que o Evangelho é maravilhoso? Escuta só. O Evangelho é maravilhoso porque quando nós fracassamos, Deus não fracassa. O Evangelho é maravilhoso porque quando pessoas desistem dos seus ministérios, de Cristo, da igreja, isso não torna Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo um fracasso e nem a obra de Deus um fracasso. De qualquer forma, o Senhor vai cumprir aquilo que Ele precisa realizar na face da terra. Por isso, a história continua. Olha aí na sua Bíblia, o versículo de número 41, que diz assim: tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Você consegue imaginar isso? Era um menino que estava com a mochila. E nessa mochila tinha 5 pães e 2 peixes. Pão aqui não é o pão francês que a gente imagina da padaria. Era uma espécie de um bolachão. E essa expressão de pão aqui é diferente do pão da ceia, por exemplo. O que significa que esse tipo de pão que aparece no texto grego aqui,
era um pão de gente pobre, um pão de cevada, sem nenhum recheio. E peixe aqui não significa que era um pintado, não significa que era uma piapara, significa que era uma espécie de um lambarizinho, que estava temperado ali no vinagre para não estragar e para ser comido mais tarde. Aquela bolsa daquele menino é levada para Jesus. Jesus ergue aos céus, dá graças a Deus e chama os discípulos, igual a gente chama aqui os presbíteros, para distribuir a ceia. Chama lá os discípulos, pode distribuir para eles. Você imagina isso? Pega pão, pega pão, pega pão. Você tira 2, multiplica 3. Você tira 3, multiplica 5. E pega da bolsa. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. E o outro peixe? Peixe, 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 peixe. 20.000 pessoas são alimentadas naquele dia. E o texto diz, irmãos, o texto é maravilhoso. O texto diz que eles não comeram um pedacinho só. Tem uma expressão que diz, eles se fartaram. Eu e o presbítero Alisson, se estivéssemos lá, a gente teria entrado na fila umas 3 vezes. O presbítero Fábio 5 vezes. São os presbíteros mais comelões do conselho, junto comigo. Fartura. É esse Jesus que nós servimos, igreja. Esse Jesus que é fiel. É esse Jesus que nós adoramos. É esse Jesus que nos salvou. É esse Jesus que pagou o preço precioso para nos comprarmos para Deus na cruz do Calvário. É esse Jesus que nós temos que anunciar ao mundo. É esse Jesus maravilhoso. Que milagre impressionante, irmãos. O pastor e professor Itamir Neves, ele diz assim: além de Jesus saciar a fome daquela multidão, ele demonstrou aos discípulos de Jesus e também a todos nós, que não há limites para o poder de Deus. Deus vai cuidar de você até o seu último suspiro de vida. Oh, meu irmão, minha irmã, vamos confiar no Senhor. Vamos colocar nossa causa diante do Senhor. Ele é fiel. Os vizinhos de Jesus achavam que Jesus era apenas um carpinteiro. A família de Jesus achava que ele estava louco. Herodes dizia, esse homem aí é João Batista. As pessoas diziam, ele é um dos profetas, como os profetas do mundo antigo. Mas agora, o evangelista Marcos, por trás dele Pedro, está dizendo para nós, ele é muito mais do que isso. Ele é o nosso rei e pastor. Enquanto o ministério de louvor se aproxima aqui para a gente cantar uma linda canção, imagina só, como esse texto fez muito sentido para a igreja romana que foi receptora deste evangelho. Lá existia um imperador muito mau, maligno, um homem desnorteado, um líder que, se não estava, iria começar uma grande perseguição ao povo de Deus. Imagina eles lendo esse texto e sendo confortados pela verdade de que Jesus, ele é suficientemente poderoso para suprir todas
as nossas necessidades. No texto nesta noite, nós trabalhamos duas necessidades básicas: o descanso e a alimentação. Sem essas duas necessidades básicas supridas, nós não vivemos, irmãos. O que o Senhor quer ensinar a mim e a você? Descansa o seu coração nele e confia nele, porque Ele é fiel.